Em mais uma aula da capacitação tecnológica em floricultura, o destaque é para a produção de mudas ornamentais. O Brasil se destaca na grande biodiversidade de espécies. Vamos conferir. Bom, pessoal, agora vamos abordar o assunto mudas. As mudas ornamentais, com certeza, ela vem de uma forma ou da semente ou de uma matrizeira. As mudas são comercialmente muito interessantes, necessários para poder ter a produção ou até a propagação da espécie. As mudas, elas também são fortemente colocadas na legislação. Por sinal, é até a mesma lei, né, que é aquele de 2003 e várias leis que colocam as mudas também nessa mesma legislação. Então, não preciso deter mais tempo nessa parte da legislação, né, na proteção de cultivares e na importação, é o mesmo assunto na parte de sementes. Também com o mesmo objetivo na legislação, na parte fitossanitária, porque as mudas são importadas e exportadas também da mesma forma, né? E a importação e exportação de mudas acontecem de uma forma, na área da floricultura, de uma forma muito intensiva, porque os melhoristas e os pesquisadores estão muito mais adiantados na Europa ou em outros países. Aqui no Brasil ainda não foi valorizado suficiente o pesquisador e o melhorista, e por isso que nós temos um pouco menos variedades ou cultivares criados aqui no país. Mas temos de vantagem a grande biodiversidade que os outros países não têm, então eles vêm procurar aqui no Brasil, né, muitas vezes a origem ou o início de uma nova cultivar ou até de novas espécies. O que eu quero falar aqui na parte de mudas, no tocante Renasem, né? A importância na semente e nas mudas, teoricamente, seria igual. Mas nós podemos citar uma diferença que na parte de mudas, né, ao inscrever e cadastrar a pessoa física, jurídica, né, no Renasem, é igual para sementes e para mudas, a legislação. E no caso, as mudas, elas ficam, de uma certa forma, menos atendidas, porque mudas não funcionam igual sementes e informação de lotes. Quem já trabalhou com mudas ou quem tem produção de mudas de uma forma contínua, sabe que tem todos os processos o tempo todo. Diferente da semente, que você planta um campo, você vai produzir as sementes e você pode ter uma homogeneidade maior de um lote de sementes. No caso das mudas, né, você tem, na prática, diariamente ou a cada hora, uma formação de um novo lote. E aí há necessidade de agrupar, há necessidades de você ter regras diferentes para isso. E isso a legislação ainda não contempla. E é com isso que torna a grande dificuldade de você ter a legislação cumprida na parte de mudas, né? A legislação está ali, teoricamente é possível seguir essa legislação, mas na prática os produtores acabam ficando longe da lei, porque a inscrição de produção de mudas com número de lote, com todas as fases inscritas no Ministério da Agricultura, né? Inscrever o campo a intenção e depois laudos de vistoria do plantio, laudos de vistoria de acompanhamento, laudos de vistoria da colheita e, finalmente, o laudo de vistoria da comercialização ou do uso dessa muda, acaba não acontecendo na prática. E isso torna, então, o produtor de mudas ainda que não está ajustado, adequado com a lei. E o próprio Ministério da Agricultura não tem
estrutura ainda de fiscalizar e de cobrar tudo isso. Mas as fiscalizações que tem, né, aqui nós temos várias fiscalizações, a gente sabe que há necessidade de diálogo, há necessidade de ajustar algumas coisas, não, muitas coisas. E uma das coisas que começa já para se discutir é o problema justamente do RNC, né? As cultivares, os comuns de uso, alguns estão no RNC, outros não estão registrados, né, no RNC, Registro Nacional de Cultivares. Então, alguém precisa inscrever, né, a cultivar que está sendo produzida e comercializado. Aí, se o produtor falar, não, mas eu não quero inscrever, então o governo vai falar para você, então pare de produzir essa muda, porque por lei, para você produzir essa muda, para você transportar, para você comercializar, por lei, obrigatoriamente, essa cultivar precisa estar no RNC. E estamos ainda bem longe disso acontecer na prática. Mas eu acredito que é possível melhorar através do diálogo com o Ministério da Agricultura, através do esforço do produtor e integração com as diversas organizações que trabalham com a produção das mudas. A própria Câmara Setorial, a ABCESEM, a Ibraflor, está trabalhando nessa área para isso melhorar através da legislação e melhorar isso na legislação. Todos vocês conhecem essa palavra plug, né? Então, nas mudas, eu acho que a palavra ou conhecimento mais rápido que a gente poderia ter é o plug. Plug são, então, principalmente de sementes colocadas em bandejas. As sementes germinam e após essa germinação enraizada, ela está pronta para ir para a área de produção. Isso é muito forte na área da horticultura e também na área da floricultura, né? Os plugs, pequenas mudas, enraizadas, bem enraizadas, prontas para ir para o vaso, para o campo ou para destino da sua necessidade, como um plantio de jardinagem, plantio de produção de flores em vasos, plantio de flores de corte, ou em todas essas áreas em que você quer ter a sua produção. Então, plug são essas mudas preparadas em bandejas. Nós podemos pensar de forma fazer um lote de mudas e depois parar de novo, mas produtores pensam em continuidade. Então, quando entra numa área de produção de mudas, né, é interessante ter a matriz, e com a matriz você vai ter uma produção contínua de mudas. E a produção contínua de mudas quer dizer uma cultura completa, onde você tem que pensar em todos os detalhes, onde você também na produção tem que pensar, né? Se você tem uma produção de uma cultura, você vai cuidar de todos os itens, assim como a origem, como próprio tratos culturais, a cuidar da parte de adubação, de irrigação e de colheita e todos esses itens. Então, quando você tem uma produção de mudas, você tem essas todas as características e com alguns detalhes a mais que você precisa estar atento, né? Precisa pensar nesses problemas para fazer a produção ter sucesso. Aqui já temos uma demonstração de entregas de mudas, né? Quando a gente prepara as mudas, e isso na sua produção vai ser rotineiro também, né? Você vai ter uma produção de mudas, então constantemente você vai preparar lotes de mudas que vão ser entregues para o seu cliente ou para quem vai adquirir, né, transportar essas mudas. E como as mudas muitas vezes vão mais longe, então precisa ter um preparo especial para esse transporte.
o seu viveiro, você vai colocar ele a céu aberto, né? Algumas espécies permitem isso, né? Existem muitas espécies que você pode ter o seu viveiro ou o seu espaço a céu aberto. Não acontece isso na maioria, né? Na maioria você já precisa pensar em um viveiro. Por que nós precisamos pensar em viveiro? Porque justamente na hora de germinar a semente, ou a mudinha, a estaca que é oriunda de uma matrizeira, precisa de uma atenção especial. Então, existe o sombreamento, né? O sombreamento é justamente para tirar o excesso do sol, para tirar, dar as condições de luminosidade. Então, aqui a grande maioria de mudas são possíveis de fazer através de um simples sombrite hoje, né? Antigamente se falava muito em ripados ou até de sapé, né? Isso eram umas coisas ainda que muitos produtores ainda usam, então a gente não pode deixar de mencionar isso, mas o sombrite vem substituir isso de uma forma mais prática e eficiente nessa formação da muda aqui, né? Essas seriam as telas, né? O sombrite, que é essa possibilidade de ter uma eficiência maior em se formar o viveiro. Nessa parte de telas, vocês vão ter ou já tiveram uma aula especial para isso, e só mencionar que existem hoje muitos recursos diferentes que podemos adaptar nas diferentes culturas que desejamos produzir mudas. A produção precisa ser pensado, e isso também é muito comum para consumo próprio, né? Na parte de consumo próprio, você vai produzir as mudas e depois ter a produção da planta final, flor de corte ou flor de vaso. Então, nessa produção, você vai ter essa produção de consumo próprio. Não mencionei isso na legislação, mas na legislação também contempla a necessidade de fazer essa inscrição dessas mudas para consumo próprio. Então, se um produtor for produzir para consumo próprio e não estiver inscrito no RENASEM e não tiver o anexo 19, né, ele não está dentro da lei. Mas, como ainda existem muitos comerciantes grandes de mudas, como existem muitos produtores de mudas, os produtores de muda própria ainda não são alvos. Mas já presenciei, né, fiscais do governo federal, do Ministério da Agricultura, se preparando para colocar até multa para o produtor, porque não tinha essa parte de produção do consumo próprio legalizado. Então, a lei no RENASEM também contempla a produção de mudas para consumo próprio. E hoje já existem, então, grandes empresas, muitas empresas que fazem a produção de mudas com alta tecnologia, né? Aí já não é mais no viveiro, mas sim em condições de fazer germinar a semente ou enraizar a muda, mas produzir as mudas em largas escalas com alta tecnologia, onde usa um espaço relativamente pequeno, mas com muita tecnologia em relação ao conhecimento do clima, principalmente, mas também em relação ao conhecimento de hormônios e toda a necessidade de nutrientes das plantas. Vou citar aqui ainda na parte de mudas um exemplo, né, que é o exemplo do Lysianthus, né? Todos conhecem o Lysianthus, né? Eustoma, é uma flor bonita, ela é uma flor que está assim, mostrando uma grande possibilidade no mercado. A Embrapa e outras empresas, né, investindo em clonagem de mudas e de conseguir também estabelecer essa produção que tem um mercado muito interessante. No caso, queria assim, citar que
o Lisianthus ela tem algumas dificuldades, né, na semente. A semente para germinar, nem todos os produtores conseguem acertar, os lotes são diferentes, às vezes acerta com uma boa porcentagem de germinação e às vezes tem uma germinação insuficiente ou não economicamente viável. Então, a parte de florescimento ou empresas que fazem a germinação conseguem assumir esse compromisso e entregar uma muda boa para o produtor com um custo menor, porque ainda as sementes são muito caras no mercado. A oportunidade que nós vamos ver hoje na aula prática é uma empresa que tem experiência com essa semente Lisianthus. A semente, muitas vezes, né, depois do problema de germinar, ela tem esse problema de rosetar. E uma semente, quando ela rosetou por ou excesso de hormônio ou falta de algum hormônio ou formar essa muda, ela não tem mais qualidade de mercado. E ela pode também, como está nessa muda aqui, espichar, né, ficar maior do que precisaria. Ela não dá mais qualidade. Então era esse também a minha parte de mudas, né? Fiz um resumo assim bastante breve, mas ainda vou voltar mais um bloco, mais uma etapa, onde vou dar exemplo de duas culturas, uma origem de sementes e outra com origem de mudas, com uma origem de mudas mesmo, né? Por propagação vegetativamente. Eu vou dar esses dois exemplos no próximo bloco.